Passei 45 anos da minha vida achando que era um erro de Deus neste mundo. 45 anos carregando nas costas o peso de uma frase que minha mãe me disse quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Você foi o pior erro da minha vida. Era para ter morrido quando nasceu. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por quase meio século. Até que um dia, quando eu já tinha 45 anos, descobri a verdade por trás de tanto ódio. E essa verdade mudou tudo o que eu pensava sobre mim mesma. Meu nome é Silvia. Tenho 71 anos hoje. E se estou contando essa história, é porque sei que talvez você, que está me ouvindo, também carregue alguma ferida parecida no coração. Porque a dor de se sentir rejeitada pela própria mãe é algo que marca a gente para a vida toda. Mas às vezes a história é muito mais complicada do que a gente imagina. Eu nasci em 1954, numa casinha de madeira na periferia de São Paulo. Era uma casa pequena, de 3 cômodos só, onde moravam 8 pessoas. Eu, meus 5 irmãos, meu pai José e minha mãe Francisca. A nossa casinha ficava numa rua de terra, no meio de outras tantas casinhas iguais, todas cheias de família grande e pouco dinheiro. Era um bairro onde todo mundo se conhecia, onde as crianças brincavam descalças na rua e onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Meu pai José era pedreiro, homem de mãos calejadas e costas curvadas de tanto carregar peso. Ele era baixinho, moreno escuro, com os dedos sempre sujos de cimento e cal. Saía de casa ainda de madrugada, quando o galo do vizinho nem tinha cantado ainda, para pegar o primeiro ônibus que levava ele até as obras da cidade. Voltava só quando o sol já estava se pondo, cansado, com as roupas empoeiradas, mas sempre com um sorriso para nós, filhos. Papai era um homem simples, que falava pouco, mas amava muito. Nos fins de semana, quando não tinha obra, ele ficava em casa consertando alguma coisa que tinha quebrado. Um buraco no telhado, uma tábua solta no chão, a cerca do quintal que estava caindo. Sempre tinha alguma coisa para arrumar numa casa de pobre. Ele não sabia ler nem escrever, mas tinha uma sabedoria de vida que só quem trabalha duro desde criança consegue ter. Minha mãe Francisca era uma mulher magra, de cabelo sempre preso num coque apertado, com mãos que não paravam nunca. Ela trabalhava como empregada doméstica numa casa de família rica, lá no centro da cidade, numa região que para nós parecia outro mundo. Saía de casa às 5:30 da manhã e só voltava quando o sol já estava se escondendo atrás das casas da vizinhança. A patroa dela, Dona Helena, era uma senhora que morava numa casa grande com jardim, dessas que a gente só via em revista. Mamãe sempre dizia que Dona Helena era boa patroa, que tratava ela com respeito, deixava ela almoçar na mesa da cozinha em vez de ter que comer em pé, e sempre dava alguma coisa para ela trazer para casa. Um pedaço de carne que tinha sobrado, um pão que não ia ser usado, às vezes até uma roupa que algum filho da patroa não queria mais. Nós éramos pobres, mas não passávamos fome. Papai ganhava o suficiente para comprar o arroz e o feijão de cada dia, e mamãe sempre chegava com alguma coisa extra da casa onde trabalhava. Nossa comida era simples: arroz, feijão, um pedacinho de carne quando dava, ovo quando a galinha da vizinha botava demais. Mas nossa mesa nunca ficou vazia, graças a Deus e ao trabalho duro dos meus pais. A nossa rotina era sempre igual. De manhã cedo, quando papai e mamãe saíam para trabalhar, ficávamos nós, crianças, sob os cuidados da minha irmã mais velha, a Conceição, que já tinha 15 anos e sabia tomar conta da casa. Ela cozinhava, lavava roupa no tanque do quintal, varria a casa e ainda dava conta de nós, pequenos. Eu, mesmo sendo nova, já ajudava no que podia. Desde os 6 anos eu sabia varrer o chão, buscar água no poço do quintal, dar comida para os porcos que criávamos no fundo do terreno. A gente não podia ficar parada numa casa de pobre, todo mundo tinha que ajudar, cada um do seu jeito. Mas desde pequenininha eu já sabia que era diferente dos meus irmãos. Não era só porque eu era a mais nova das meninas, não. Era uma coisa que eu sentia no jeito que mamãe olhava para mim, no jeito que ela falava comigo, no jeito que ela me tratava. Com os outros, ela tinha carinho. Comigo, sempre teve uma dureza que eu não conseguia entender. Meus irmãos eram a Conceição, que era a mais velha, depois vinha o João,
que tinha 13 anos, a Maria, de 11, o Pedro, de 9, e o pequeno Antônio, que tinha apenas 6 anos quando eu completei 10. Todos eles eram parecidos com papai, baixinhos, morenos, com o cabelo bem liso e preto. E todos eles recebiam o carinho de mamãe de um jeito que eu nunca recebi. Lembro que quando eu tinha uns 5 anos, eu costumava ficar esperando mamãe chegar do trabalho. Todo dia eu fazia a mesma coisa. Ficava sentadinha na porta da frente da nossa casa, olhando para o fim da rua, esperando ver ela dobrando a esquina. Quando ela aparecia, carregando a bolsa de pano e com o rosto cansado do dia de trabalho, eu corria para abraçar ela, igual meus irmãos faziam. Mas mamãe sempre me empurrava de lado, meio brusca, e ia direto para os outros. "Sai da frente, Silvia", ela dizia, com uma voz seca que me gelava por dentro. "Vai ajudar tua irmã a fazer a janta." E enquanto isso, ela abraçava o Antônio, fazia carinho no cabelo da Maria, perguntava para o João se ele tinha se comportado bem durante o dia. Eu ficava ali parada, vendo ela dar amor para os meus irmãos, e me perguntava o que eu tinha feito de errado. Por que ela conseguia sorrir para os outros e para mim só tinha cara fechada? Por que ela fazia carinho no cabelo deles e no meu nunca encostava? Eu era criança, mas já sentia que alguma coisa estava errada comigo. Que eu tinha algum defeito que os outros não viam, mas que mamãe enxergava muito bem. Às vezes eu ficava me olhando no pedacinho de espelho quebrado que tinha no nosso quarto, tentando descobrir o que era que estava errado na minha cara, que fazia mamãe me olhar daquele jeito. Era uma dessas tardes de sol forte de São Paulo, dessas que fazem o ar tremer de calor e deixam todo mundo com preguiça. Deve ter sido por volta das 2 horas da tarde quando aconteceu o que eu nunca vou conseguir esquecer. Hoje, aos 71 anos, eu ainda sinto o gosto amargo daquele momento na boca, como se tivesse acontecido ontem. O dia que mudou tudo foi numa tarde de 1964. Eu tinha acabado de completar 10 anos. Uma menina magricela, de cabelo comprido e olhos que já tinham visto tristeza demais para a idade que tinha. Estava em casa cuidando dos meus irmãos menores enquanto mamãe trabalhava na casa da dona Helena. Era uma responsabilidade pesada para uma criança de 10 anos, mas naquele tempo era assim. Criança pobre tinha que virar adulto cedo. Minha irmã mais velha, a Conceição, tinha saído para levar recado para a vizinha e eu fiquei sozinha com o Pedro, de 9 anos, e o pequeno Antônio, que só tinha 6. Os outros 2, João e Maria, tinham ido brincar na casa de uns primos que moravam 3 ruas para baixo. A responsabilidade de esquentar o almoço e dar comida para os meninos pequenos tinha ficado comigo. Nosso fogão era daqueles de lenha, velho e mal ajambrado, que papai tinha conseguido numa troca por uns dias de trabalho. Tinha uns pés desiguais, que faziam ele balançar, e a gente sempre tinha que ter cuidado na hora de mexer nas panelas. Eu já sabia mexer nele desde os 7 anos, porque numa casa de pobre todo mundo tem que aprender a se virar cedo. Mas naquele dia, alguma coisa ia dar muito errado. O feijão estava no fogo desde de manhã cedo, cozinhando devagar do jeito que mamãe sempre fazia. Era uma panela grande, de ferro, pesada mesmo quando estava vazia. Cheia de feijão e água, então, ficava ainda mais difícil de manejar. Mas eu já tinha pegado ela outras vezes, sabia que tinha que ter cuidado. Quando chegou a hora do almoço, fui tirar a panela do fogo para servir a comida para os meninos. Peguei ela com as 2 mãos, usando um pano para não me queimar, e comecei a levantar devagar. Mas a panela estava mais pesada que o normal. Mamãe tinha feito bastante feijão, porque papai ia trazer uns amigos dele para almoçar no domingo. Foi então que aconteceu. Minha mão esquerda escorregou do cabo da panela, e todo aquele peso ficou só na minha mão direita. Eu era pequena demais para segurar aquilo sozinha. Senti a panela escapando, tentei segurar com a outra mão, mas foi tarde demais. Toda aquela panela de feijão, que era o almoço e a janta da família inteira, caiu no chão da cozinha com um barulho terrível. Feijão quente se espalhou por todo o chão de terra batida da nossa cozinha. Alguns grãos respingaram até na parede de madeira. A panela rolou e fez um estrondo que acordou até a galinha que estava cochilando no quintal. E eu fiquei ali parada, em choque, vendo todo aquele estrago. Meu primeiro pensamento foi: mamãe vai me matar. O segundo foi:
A família inteira vai ficar sem comida por minha causa. E o terceiro, que me fez começar a chorar, foi: eu estraguei tudo de novo. Porque era sempre assim. Sempre que alguma coisa dava errado na nossa casa, de algum jeito a culpa acabava sendo minha. Se o leite azedava, era porque eu não tinha tampado direito. Se a galinha fugia do quintal, era porque eu tinha esquecido o portão aberto. Se chovia dentro de casa, era porque eu não tinha avisado que tinha telha solta. Sempre eu. Pedro e Antônio vieram correndo ver o que tinha acontecido. Quando viram o feijão todo espalhado pelo chão, ficaram assustados. Silvia, mamãe vai ficar muito brava, disse o Pedro. E o pequeno Antônio começou a chorar, porque sabia que ia ficar sem comida. Eu me ajoelhei no chão e comecei a tentar juntar os grãos de feijão, um por um. Alguns ainda davam para aproveitar, outros já tinham grudado na terra e não serviam para nada. Minhas lágrimas caíam junto com o trabalho, porque eu sabia que por mais que eu tentasse consertar, não ia adiantar nada. Catei feijão até doer o joelho de ficar ajoelhada no chão duro. Limpei o que dava para limpar, joguei fora o que não prestava mais. No final das contas, consegui salvar menos da metade do que tinha na panela. Não ia dar nem para o almoço, quanto mais para a janta. As horas passaram devagar, como melado escorrendo da colher. Eu fiquei sentada na cozinha, olhando para o pouco feijão que tinha conseguido salvar, sabendo que mamãe ia chegar a qualquer momento. Meus irmãos almoçaram o que deu, um pouquinho de feijão, arroz e nada mais, e ficamos todos esperando a tempestade que vinha por aí. Quando mamãe chegou do trabalho, ainda dava para ver no chão da cozinha as marcas do feijão que tinha espalhado, mesmo eu tendo limpado tudo. Ela entrou em casa com aquele jeito cansado de quem trabalhou o dia inteiro, pôs a bolsa no chão e foi direto para a cozinha ver como tinha ficado a comida. Foi então que ela viu o pouquinho de feijão que sobrou na panela, o chão ainda meio manchado e minha cara de culpa que denunciava tudo. O rosto dela mudou na mesma hora. Ficou vermelho de raiva. Os olhos dela brilharam de um jeito que me deu medo. Silvia! Ela gritou meu nome de um jeito que fez meu coração parar. O que foi que você fez, menina desgraçada? Eu tentei explicar com a voz tremendo de nervoso que tinha sido sem querer, que a panela era pesada demais para mim, que eu tinha tentado segurar, mas não consegui. Falei que tinha limpado tudo, que tinha salvado o que dava para salvar. Mas mamãe não queria ouvir explicação nenhuma. Ela veio para cima de mim e me deu um tapa na cara que foi tão forte que me jogou no chão. Minha cabeça bateu na parede de madeira, e por um momento eu vi estrelinhas. Mas a dor física não foi nada perto da dor que veio depois, quando ela abriu a boca e falou as palavras que iam me assombrar pelo resto da vida. Você não presta pra nada mesmo, Silvia. Desde que você nasceu, só me dá trabalho e desgosto. Você foi o pior erro da minha vida. Era pra ter morrido quando nasceu, pra eu não ter que aturar essa desgraça que você é. Se você está me ouvindo agora, inscreva-se no canal para não perder confissões como essa, porque eu sei que talvez você também tenha uma história guardada no coração que precisa ser contada. Naquele momento, ouvindo aquelas palavras da boca da minha própria mãe, alguma coisa morreu dentro de mim. Eu era só uma criança de 10 anos, mas entendi ali, naquele chão frio da cozinha, que eu não era querida naquela casa, que eu era um peso, um estorvo na vida da minha família. E o pior de tudo é que eu não sabia por quê. Não eram só as palavras que doíam, era o jeito que ela falou, com tanto ódio, como se realmente quisesse que eu tivesse morrido. Como se a vida dela seria melhor se eu nunca tivesse existido. Era o olhar dela, cheio de nojo, como se eu fosse alguma coisa suja que ela não queria nem tocar. Meus irmãos ficaram quietos, olhando a cena, e ninguém falou nada. Pedro abaixou a cabeça, Antônio começou a chorar baixinho. Eles sabiam que quando mamãe ficava assim comigo, era melhor não se meter. Era sempre assim. Quando ela descontava a raiva em mim, os outros ficavam quietos, com medo de virar alvo também. Mamãe saiu pisando duro da cozinha, resmungando baixinho palavras que eu não conseguia entender. Eu fiquei ali no chão, com a cara ardendo do tapa, com o gosto de sangue na boca e com o coração partido em 1000 pedaços. Senti como se tivesse um buraco imenso no meu peito, um vazio que doía mais que qualquer pancada. Naquela noite, quando o papai chegou do trabalho,
Mamãe contou para ele que eu tinha derrubado o feijão e que a família inteira ia ter que jantar só arroz e ovo por minha causa. Papai olhou para mim com cara de desapontamento, balançou a cabeça, mas não disse nada. Ele nunca dizia nada quando o assunto era eu e mamãe. Era como se ele soubesse que tinha alguma coisa ali que ele não podia mexer, alguma coisa que era melhor deixar quieto. Jantamos em silêncio naquela noite. Arroz branco e ovo frito para 8 pessoas, porque o feijão que eu tinha conseguido salvar mal deu pro almoço. Eu comi pouco, com o estômago embrulhado de nervoso e o coração ainda doendo das palavras de mamãe. Sentia o olhar de reprovação de todo mundo em cima de mim. Eu deitei naquela noite no colchão velho que dividia com minhas irmãs e fiquei olhando para o teto de madeira da nossa casa, que tinha umas goteiras e deixava passar uns pontinhos de luz das estrelas. Fiquei pensando naquelas palavras terríveis. Pior erro da minha vida. Era para ter morrido quando nasceu. Será que era verdade? Será que eu era mesmo um erro de Deus neste mundo? Será que a vida da minha família seria melhor se eu não tivesse nascido? Será que eu era tão ruim assim, tão sem valor, que nem minha própria mãe conseguia me amar? Essas perguntas começaram a me acompanhar todos os dias, feito sombra que gruda na gente e não sai. Eu olhava para os meus irmãos brincando com mamãe, via ela fazendo carinho no cabelo deles, dando beijinho de boa noite, contando historinha antes de dormir, e me perguntava que defeito eu tinha que eles não tinham. Por que mamãe conseguia amar eles e não conseguia me amar? Era como se eu fosse invisível na hora do carinho e muito visível na hora da bronca. Como se eu só servisse para receber culpa e pancada, mas nunca para receber amor. E isso foi crescendo dentro de mim, feito erva daninha que toma conta do jardim inteiro. Depois daquele dia da panela de feijão, eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que aconteciam na nossa casa. Era como se tivesse despertado uma curiosidade dolorosa dentro de mim, uma necessidade de entender por que eu era tratada diferente dos meus irmãos. Eu era criança ainda, mas já tinha essa intuição que toda criança rejeitada desenvolve. A gente fica esperta, observa tudo, procura pistas para entender o que está acontecendo. Percebi que quando mamãe chegava do trabalho, ela sempre trazia alguma coisa boa para casa. Às vezes era um pedaço de bolo que tinha sobrado na casa da patroa. Às vezes era uma fruta ou um pedaço de carne melhor. Mas na hora de distribuir essas coisas, eu sempre era a última e às vezes nem ganhava nada. Não tem para todo mundo, mamãe dizia, mesmo quando claramente tinha o suficiente. Comecei a reparar também que mamãe falava diferente comigo. Com meus irmãos, ela usava apelidos carinhosos. Meu bem, minha vida, meu amor. Comigo era sempre Silvia no seco, ou então menina, quando ela estava com raiva. Nunca um carinho, nunca uma palavra doce. E tinha uma coisa que me incomodava muito. Às vezes eu flagrava a mamãe me olhando de um jeito estranho, como se ela estivesse tentando enxergar alguma coisa em mim que eu não sabia o que era. Era um olhar meio perdido, meio triste, mas também cheio de raiva, como se ela estivesse lembrando de alguma coisa ruim toda vez que olhava para mim. Foi em 1966, quando eu já tinha 12 anos completinhos, que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais claras. Ou pelo menos eu achei que estavam ficando. Mamãe resolveu que eu já estava grande o suficiente para ir trabalhar com ela na casa da família rica, onde ela era doméstica há tantos anos. Você vai me ajudar e vai aprender alguma coisa útil, ela disse, com aquele tom seco de sempre. Porque ficar em casa sem fazer nada não vai ser para sempre. Na verdade, eu não ficava sem fazer nada. Eu cuidava da casa, dos irmãos menores, fazia comida, lavava roupa. Mas para mamãe, isso não contava como trabalho de verdade. Trabalho de verdade era o que dava dinheiro, o que colocava comida na mesa, o que pagava o aluguel da nossa casinha. A primeira vez que eu fui com mamãe para a casa da Dona Helena foi como entrar num mundo completamente diferente do nosso. A casa ficava num bairro bonito, cheio de árvores frondosas que faziam sombra na rua, casas grandes com jardins na frente e carros estacionados na porta. Era um mundo onde as ruas eram asfaltadas, onde não tinha poeira nem buraco, onde tudo era limpinho e arrumadinho. A casa da Dona Helena era enorme, pelo menos 10 vezes maior que a nossa.
Tinha 2 andares, um jardim na frente com flores de todas as cores, e um quintal nos fundos que era maior que o terreno inteiro onde ficava nossa casa. As janelas tinham vidro de verdade, não papel colado como na nossa, e tinha até campainha na porta, coisa que eu nunca tinha visto na vida. Dona Helena era uma senhora elegante, sempre bem vestida, com o cabelo arrumado num penteado que parecia ter saído de revista. Ela falava com mamãe de um jeito educado, mas firme, chamando ela de Francisca e tratando ela com respeito, mas deixando bem claro quem mandava ali. Era uma patroa boa, pelo que eu podia ver. Não gritava, não xingava, pagava direitinho no final do mês. Mas quem mais me chamava a atenção na casa era o marido da Dona Helena, o Dr. Roberto. Ele era um homem alto, bem mais alto que papai, com cabelo grisalho sempre bem penteado e um bigodinho aparado. Usava terno e gravata todos os dias, mesmo em casa, e dirigia um carro preto e grande que brilhava como espelho. Dr. Roberto trabalhava em alguma coisa importante no centro da cidade. Mamãe disse que ele era advogado ou coisa parecida, gente estudada que ganhava muito dinheiro. Saía de manhã cedo para o escritório e voltava no final da tarde, sempre com uma pasta de couro na mão e ar de homem importante. Logo nos primeiros dias que eu comecei a trabalhar lá, percebi que o Dr. Roberto ficava me olhando de um jeito muito esquisito. Não era maldade, não era coisa ruim, era diferente disso. Era como se ele estivesse tentando lembrar de alguma coisa, ou como se tivesse reconhecido algum rosto conhecido em mim. Às vezes eu estava na cozinha, ajudando mamãe a lavar a louça ou descascar batata, e de repente sentia que alguém estava me observando. Quando eu olhava, era ele parado na porta da cozinha, me encarando com uma expressão que eu não sabia decifrar. Quando nossos olhos se encontravam, ele ficava meio sem jeito e saía dali rapidinho. Outras vezes, eu estava varrendo o quintal dos fundos ou estendendo roupa no varal e sentia aquele olhar pesando nas minhas costas. Quando eu me virava, lá estava ele, me observando de longe, com aquela cara de quem estava tentando resolver algum quebra-cabeça na cabeça. Uma tarde, eu estava no quintal catando folhas secas que tinham caído da mangueira grande, quando ele se aproximou de mim. Meu coração disparou, porque eu nunca tinha conversado sozinha com ele, e tinha medo de fazer alguma coisa errada. "Você tem quantos anos, menina?" Ele perguntou, com uma voz mais suave do que eu esperava. "12, seu doutor", respondi, baixando a cabeça igual mamãe tinha me ensinado a fazer quando falasse com os patrões. Ele ficou me olhando por mais um tempo, em silêncio, como se estivesse estudando meu rosto. Depois disse uma coisa estranha. "Você está crescendo. Está ficando parecida com..." Mas não terminou a frase. Balançou a cabeça como se estivesse espantando algum pensamento ruim, e foi embora sem falar mais nada. Mamãe, que tinha ouvido a conversa da cozinha, apareceu rapidinho no quintal. Estava nervosa. Eu podia ver pela forma como suas mãos tremiam um pouco. "O que o Dr. Roberto queria com você?" Ela perguntou, com uma voz tensa. "Só perguntou minha idade, mamãe", respondi. Ela me olhou desconfiada, como se achasse que eu estava escondendo alguma coisa. "Não fica conversando à toa com ele, Silvia. Ele é homem importante, tem coisa mais importante para fazer do que ficar falando com criança." Mas eu tinha notado o nervosismo dela, e aquilo despertou ainda mais minha curiosidade. Por que mamãe ficou tão alterada por causa de uma pergunta tão simples? Por que ela não queria que eu conversasse com o Dr. Roberto? E, principalmente, parecida com quem eu estava ficando, que ele não terminou de falar? Nos dias seguintes, comecei a prestar ainda mais atenção nos comportamentos estranhos que aconteciam naquela casa. Percebi que mamãe ficava especialmente tensa quando o Dr. Roberto estava por perto. Ela trabalhava mais rápido, falava menos e sempre arrumava um jeito de me manter longe dele. Uma vez, quando ele chegou mais cedo do trabalho e eu estava limpando a sala, mamãe apareceu correndo e me mandou ir para a cozinha ajudar com não sei o quê. "Deixa eu terminar aqui", ela disse, tomando o pano da minha mão. Era como se ela não quisesse que eu ficasse sozinha no mesmo ambiente que ele. Foi assim que comecei a juntar as primeiras peças de um quebra-cabeça que eu nem imaginava que existia. Os olhares estranhos do Dr. Roberto, o nervosismo de mamãe, a frase que ele não terminou. Alguma coisa estava acontecendo ali, alguma coisa que envolvia eu, mamãe
e aquele homem importante. Mas naquela época, aos 12 anos, eu ainda não conseguia imaginar o que poderia ser. Só sabia que tinha alguma coisa estranha naquela história toda e que um dia eu ia descobrir o que era. Foi trabalhando naquela casa rica que eu comecei a notar outras coisas muito estranhas. Coisas que não faziam sentido na minha cabeça de criança, mas que me deixavam com um sentimento ruim no estômago. De vez em quando, mamãe chegava em casa com uns envelopes pequenos, brancos, que ela escondia rapidinho na gaveta da cômoda do quarto dela e do papai. Eu só via por acaso, quando estava ajudando ela a guardar as roupas limpas ou quando passava pelo quarto na hora errada. Uma vez, minha curiosidade foi mais forte que o medo. Perguntei para ela o que tinha naqueles envelopes. Mamãe ficou nervosa na mesma hora, daquele jeito que ela ficava quando alguém perguntava alguma coisa que ela não queria responder. É dinheiro extra que a dona Helena dá para ajudar com as despesas, ela respondeu meio brusca, sem olhar na minha cara. Ela é boa patroa, às vezes ajuda a família dos empregados quando vê que está precisando. Mas o jeito que ela falou me fez desconfiar que tinha alguma coisa a mais nessa história. A voz dela tremeu um pouquinho e ela mudou de assunto muito rápido, como se não quisesse continuar falando sobre aquilo. Era o mesmo jeito que ela fazia quando alguém perguntava sobre o dia que eu nasci, ou sobre por que eu era diferente dos meus irmãos. Comecei a reparar também que mamãe ficava especialmente nervosa quando papai fazia perguntas sobre o trabalho dela. Ele às vezes perguntava como tinha sido o dia, se os patrões estavam tratando ela bem, se tinha acontecido alguma coisa diferente. Mamãe sempre respondia no seco, com poucas palavras, e mudava de assunto rapidinho. Foi normal, José. Trabalhei, ganhei meu dinheiro, voltei para casa. Não tem muito o que falar. E quando eu comentava alguma coisa sobre o Dr. Roberto, sobre ele ter perguntado minha idade, ou sobre os olhares estranhos que ele dava para mim, mamãe ficava ainda mais irritada. Não fica inventando história, Silvia, ela dizia com uma voz dura. O Dr. Roberto é um homem sério, trabalhador, casado com uma mulher de família. Você que tem mania de ver coisa onde não tem. Para de ficar com essa imaginação besta. Mas eu sabia que não estava inventando nada. Sabia que tinha alguma coisa estranha naqueles olhares, naqueles envelopes escondidos, no jeito que mamãe ficava tensa toda vez que falávamos sobre o trabalho dela. Era como se ela estivesse guardando algum segredo muito grande, alguma coisa que não podia contar para ninguém. O que mais me incomodava, e que eu comecei a reparar com mais atenção trabalhando naquela casa, é que eu era mesmo muito diferente dos meus irmãos. Não era só o tratamento que eu recebia em casa. Era minha aparência física mesmo. Eles eram todos parecidos com papai, baixinhos, morenos escuros, com o cabelo bem liso e preto igual carvão. Tinham os olhos pequenos e amendoados, o nariz meio achatado, a boca fininha. Eu era mais alta que meus irmãos da minha idade. Meu cabelo era meio ondulado, não liso como o deles. Minha pele era um pouco mais clara, e meus olhos eram maiores e de uma cor diferente. Não eram pretos como os deles, eram meio acastanhados, puxando para o mel. Sempre tinha reparado nessas diferenças, mas pensava que era coisa normal de família. Às vezes os filhos saem parecidos com parentes mais distantes, tios e avós. Até que um dia, trabalhando na casa da dona Helena, eu me vi no espelho grande da sala e tive um susto dos grandes. Era um espelho enorme, daqueles que mostram a pessoa inteira, não como o pedacinho de espelho quebrado que tínhamos em casa. Eu estava limpando o pó da sala quando parei na frente dele e me olhei de verdade, prestando atenção nos meus traços. Foi aí que percebi uma coisa que me deixou com um frio na barriga. Havia alguma coisa no meu rosto, no formato dos meus olhos, no jeito que minha testa era um pouco mais alta que a dos meus irmãos, que me lembrava de alguém. E de repente, como um raio, eu percebi. Eu era parecida com o Dr. Roberto. Não era uma parecença gritante, daquelas que qualquer um vê de longe. Mas estava lá, nos detalhes, na cor dos olhos, que eram parecidos com os dele, no formato do rosto, que era mais alongado que o dos meus irmãos, no jeito que meu queixo era um pouco pontudo, igual o dele. Era como se alguém tivesse misturado as feições dele com as da mamãe, e o resultado fosse eu. Naquele momento, parada na frente daquele espelho, um pensamento terrível passou pela minha cabeça.
Um pensamento que uma menina de 12 anos nem devia ter, mas que veio na minha mente como um trovão num dia de sol. Será que... Não, não podia ser. Eu era filha do papai José. Claro que era. Mamãe sempre disse que eu era filha dele. Todos os meus irmãos eram filhos dele. Por que eu seria diferente? Mas então por que essa parecença com o Dr. Roberto? Por que esses olhares estranhos que ele dava para mim? Por que mamãe ficava tão nervosa quando ele estava por perto? Por que ela escondia aqueles envelopes com dinheiro? Por que ela não gostava que eu conversasse com ele? Comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Os olhares estranhos do Dr. Roberto, o nervosismo de mamãe, os envelopes escondidos, minha aparência diferente dos meus irmãos, o jeito que mamãe me tratava como se eu fosse uma lembrança ruim de alguma coisa. Será que tudo isso estava conectado? Naquela noite, deitada no meu colchão velho, fiquei pensando em tudo isso até quase amanhecer. E pela primeira vez na vida, uma pergunta diferente passou pela minha cabeça. Talvez o problema não fosse eu ser um erro na vida da mamãe. Talvez fosse outra coisa. Talvez eu lembrasse mamãe de alguma coisa que ela queria esquecer, alguma coisa que doía tanto que ela não conseguia olhar para mim sem sentir raiva. Mas o que poderia ser? Eu era só uma criança. O que eu poderia ter feito para merecer tanto ódio? Ou então, será que não era alguma coisa que eu tinha feito, mas alguma coisa que tinha acontecido comigo? Alguma coisa relacionada com o jeito que eu vim ao mundo? Essas perguntas começaram a me perseguir dia e noite. Eu olhava para os meus irmãos, todos parecidinhos com papai, todos tratados com carinho por mamãe, e me perguntava por que eu era tão diferente. Se eu era mesmo filha do papai José, por que não era parecida com ele? Se mamãe era minha mãe de verdade, por que ela não conseguia me amar? As respostas para essas perguntas só iam chegar muitos anos depois, quando eu já estava com 45 anos de idade e mamãe estava numa cama de hospital, achando que ia morrer. Mas naquela época, aos 12 anos, eu só sabia que tinha alguma coisa muito errada na minha história. Alguma coisa que fazia mamãe me olhar como se eu fosse a lembrança viva de algum pecado terrível. E o pior de tudo é que no fundo do meu coração eu já começava a suspeitar qual era esse segredo. Mas era uma suspeita tão assustadora, tão impossível de aceitar, que eu preferia fingir que não estava pensando nisso. Preferia continuar acreditando que era só imaginação minha, que eu estava vendo coisa onde não tinha. Porque aceitar a verdade significaria aceitar que minha vida inteira tinha sido uma mentira. E isso era mais do que uma menina de 12 anos conseguia suportar. Os anos que se seguiram àquela descoberta na casa da dona Helena foram os mais confusos da minha adolescência. Eu cresci carregando aquela suspeita terrível no peito, sem coragem de falar com ninguém sobre o que estava pensando. Como é que uma menina de 12, 13, 14 anos vai chegar na mãe e perguntar: "Mamãe, eu sou mesmo filha do papai?" Era uma pergunta impossível de fazer, principalmente para uma criança que já sabia que não era bem-vinda. Durante esses anos, de 1966 até 1970, quando eu já estava com 16 anos, muita coisa mudou na nossa casa. Papai continuava trabalhando como pedreiro, mas estava ficando mais velho e cansado. As costas dele doíam mais, e às vezes ele chegava em casa gemendo de dor. Mamãe continuava trabalhando na casa da dona Helena, mas eu percebi que ela estava ficando mais nervosa com o passar do tempo, mais irritada, principalmente comigo. O que mais me chamava a atenção é que meus irmãos começaram a me tratar diferente também. Não era só mamãe mais não. Era como se toda a família tivesse conspirado contra mim sem eu saber por quê. A Conceição, que sempre foi meio mandona por ser a mais velha, começou a me dar ordens como se fosse minha mãe. "Silvia, vai lavar essa louça direito. Silvia, o chão não ficou bem varrido. Silvia, você não fez a janta do jeito que mamãe gosta." O João, que antes brincava comigo às vezes, começou a me ignorar completamente. Quando eu tentava conversar com ele, ele respondia de qualquer jeito e saía de perto. Era como se ter uma conversa comigo fosse uma coisa vergonhosa, alguma coisa que ele não queria fazer na frente dos outros. A Maria, que sempre foi a mais carinhosa entre os irmãos, começou a repetir as mesmas coisas que mamãe falava sobre mim. "Você está sempre atrapalhando, Silvia", ela dizia quando eu tentava ajudar ela com alguma coisa.
É melhor você ir fazer outra coisa. E quando eu perguntava o que eu tinha feito de errado, ela balançava a cabeça e falava: Você sabe muito bem o que fez. Mas eu não sabia. Essa era a parte mais desesperadora de tudo. Eu realmente não sabia o que eu tinha feito para merecer aquele tratamento. Não era só a suspeita sobre minha paternidade que me atormentava. Era a sensação de que todo mundo sabia de alguma coisa sobre mim que eu mesma não sabia. O Pedro e o Antônio, que eram os mais novos, começaram a me evitar também. Quando eu chegava perto deles para brincar ou para ajudar com alguma coisa, eles saíam correndo. Uma vez eu perguntei para o Pedro por que ele estava fugindo de mim, e ele disse uma coisa que me partiu o coração. Mamãe disse que você é diferente dos outros irmãos, que é melhor a gente não ficar muito perto de você. Diferente como? Diferente por quê? Essas perguntas me perseguiam dia e noite, mas eu não tinha coragem de fazer para ninguém. Era como se eu fosse uma estranha vivendo na minha própria casa, como se eu não pertencesse àquela família, mesmo tendo crescido ali desde que nasci. Foi nessa época que eu comecei a perceber que mamãe estava fazendo alguma coisa que eu demorei muito tempo para entender direito. Ela começou a plantar na cabeça de todo mundo que eu era problemática, que eu era mentirosa, que eu inventava histórias para chamar atenção. Sempre que acontecia alguma coisa ruim em casa, ela arrumava um jeito de colocar a culpa em mim, mesmo quando eu não estava nem perto quando o problema aconteceu. Se quebrava alguma coisa, era culpa minha por não ter tomado cuidado. Se faltava comida, era porque eu tinha comido mais que a minha parte. Se algum vizinho reclamava de barulho, era porque eu estava fazendo bagaça. Era sempre eu, sempre minha culpa, sempre minha responsabilidade consertar o que tinha dado errado. E o pior é que meus irmãos começaram a acreditar nisso. Eles olhavam para mim como se eu fosse realmente uma pessoa ruim, alguém que só causava problema na família. Era como se mamãe tivesse criado uma versão mentirosa de quem eu era, e todo mundo tinha aceitado essa versão como verdade. O que eu não sabia na época, mas descobri muitos anos depois, quando já estava adulta e casada, é que mamãe estava fazendo comigo uma coisa que tem nome: manipulação psicológica. Ela estava me fazendo duvidar da minha própria sanidade, da minha própria memória, dos meus próprios sentimentos. Era como se ela estivesse tentando me convencer de que eu era louca, que eu via coisas que não existiam, que eu lembrava de coisas que nunca aconteceram. Quando eu reclamava que ela me tratava diferente dos meus irmãos, ela respondia: Que diferente o quê, Silvia? Eu trato todos os meus filhos igual. Você que tem mania de perseguição, que fica inventando coisa na sua cabeça. E falava isso com tanta convicção, olhando bem nos meus olhos, que às vezes eu chegava a duvidar de mim mesma. Será que era verdade? Será que eu estava inventando que ela me tratava mal? Será que o problema estava realmente comigo, na minha cabeça, no meu jeito de ver as coisas? Ela fazia isso com tudo. Quando eu falava que tinha ouvido ela conversando baixinho com papai sobre mim, ela dizia: Conversa o quê, menina? Nós não estávamos falando de você. Você deve ter sonhado, ou então estava ouvindo conversa dos vizinhos. Quando eu comentava sobre os envelopes que ela escondia, ela respondia: Que envelopes? Você está vendo coisa, Silvia. Está ficando igual aquelas mulheres loucas da rua que ficam falando sozinhas. E a pior de todas as manipulações era quando eu tentava falar sobre o Dr. Roberto e os olhares estranhos que ele dava para mim. Mamãe ficava furiosa e dizia que eu estava inventando maldade, que eu estava com pensamentos sujos na cabeça, que eu era uma menina sem vergonha que via homem onde não tinha. O Dr. Roberto é um homem casado, sério, trabalhador, ela falava com uma voz dura. Ele nem repara em você, Silvia. Você que fica se achando, pensando que todo homem está olhando para você. Isso não é coisa de menina direita. Essas palavras me machucavam profundamente, porque eu sabia que não estava inventando nada. Eu via os olhares, sentia o jeito estranho que ele me observava, percebia o nervosismo dela quando ele estava por perto. Mas ela conseguia me fazer duvidar até disso. O resultado dessa manipulação toda é que eu comecei a achar que estava ficando louca mesmo. Aos 15, 16 anos, eu já não confiava mais nas minhas próprias percepções. Quando eu via alguma coisa, pensava: será que isso está acontecendo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Quando eu lembrava de algum episódio, pensava: será que foi assim mesmo ou eu estou imaginando coisas? Eu ficava horas deitada no meu colchão,
tentando separar o que era real do que era imaginação. Era um tormento terrível, uma sensação de estar perdida dentro da minha própria mente. Às vezes eu chegava a beliscar meu braço para ter certeza de que estava acordada, de que não estava sonhando com toda aquela situação. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver uma coisa que me acompanhou por muitos anos. Uma insegurança profunda sobre tudo que eu pensava, sentia ou lembrava. Eu não confiava mais em mim mesma, não acreditava nas minhas próprias experiências. Era como se mamãe tivesse conseguido roubar de mim a coisa mais preciosa que uma pessoa tem, a confiança na própria realidade. Mas tinha uma coisa que ela não conseguiu tirar de mim, por mais que tentasse. A certeza de que alguma coisa estava muito errada naquela história toda. Pode ser que eu duvidasse dos detalhes, pode ser que eu não tivesse certeza do que era real e o que era imaginação, mas no fundo do meu coração eu sabia que tinha um segredo grande sendo escondido de mim. Foi aos 17 anos, em 1971, que eu decidi que não podia mais viver daquele jeito. Não podia mais aceitar passivamente toda aquela manipulação, toda aquela confusão mental que mamãe estava criando na minha cabeça. Eu precisava descobrir a verdade, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Comecei a prestar atenção em tudo de uma forma diferente. Em vez de deixar que as palavras de mamãe me confundissem, eu resolvi confiar no que eu via com meus próprios olhos, no que eu ouvia com meus próprios ouvidos. Quando ela dizia que eu estava inventando coisas, eu pensava, pode ser que ela esteja certa, mas eu vou continuar observando mesmo assim. Comecei a anotar as coisas num caderninho velho que achei no lixo. Escrevia as datas, o que tinha acontecido, o que tinha sido dito, quem estava presente. Era uma forma de preservar minha própria versão dos fatos, de não deixar que minha memória fosse apagada pelas manipulações de mamãe. Dia 15 de março. Mamãe chegou em casa com um envelope pequeno, escondeu na gaveta quando viu que eu estava olhando. Dia 22 de março. Ouvi ela conversando baixo com papai sobre não ser igual aos outros. Quando perguntei sobre o que, disse que eu estava ouvindo mal. Dia 3 de abril. Doutor Roberto perguntou como eu estava crescendo. Mamãe ficou nervosa e me mandou sair da sala. Era assim que eu estava tentando manter minha sanidade, criando um registro das coisas que aconteciam para ter certeza de que não estava imaginando tudo. O caderninho ficava escondido embaixo do meu colchão e eu só escrevia nele quando tinha certeza de que ninguém estava vendo. Também comecei a observar mais atentamente as reações das pessoas quando eu fazia certas perguntas. Em vez de aceitar as respostas evasivas que me davam, eu prestava atenção no jeito que elas falavam, nos gestos, na linguagem corporal. E quanto mais eu observava, mais eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Quando eu perguntava sobre o dia que eu nasci, mamãe não só mudava de assunto. Ela ficava tensa, mexia as mãos nervosamente, desviava o olhar. Quando eu comentava sobre eu ser diferente dos meus irmãos, papai ficava desconfortável, coçava a cabeça, inventava alguma desculpa para sair de perto. Eram pequenos sinais, mas sinais claros de que alguma coisa estava sendo escondida de mim. E eu estava determinada a descobrir o que era, mesmo que demorasse anos para conseguir. Foi nessa época também que eu comecei a me preparar psicologicamente para o que eu podia descobrir. Porque se minhas suspeitas estivessem certas, se eu realmente não fosse filha do papai José, isso significava que minha vida inteira tinha sido construída em cima de uma mentira, e eu precisava estar preparada para lidar com essa verdade. Comecei a pensar no que eu faria se descobrisse que o Dr. Roberto era mesmo meu pai biológico. Como eu reagiria? O que eu diria para ele? O que eu diria para mamãe? Como isso mudaria minha relação com meus irmãos, que na verdade seriam meus meio-irmãos? Eram perguntas difíceis, que me deixavam acordada durante a noite, mas que eu sabia que precisava enfrentar. Porque viver na incerteza estava me matando por dentro, estava destruindo minha capacidade de confiar em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Então, eu decidi que, por mais dolorosa que fosse a verdade, ela seria melhor que a mentira. Por mais difícil que fosse descobrir que eu não era quem eu pensava que era, seria melhor do que continuar vivendo numa realidade falsa, numa família que me rejeitava por motivos que eu não entendia.
Foi assim que eu comecei minha própria investigação silenciosa, minha busca pela verdade, que me foi negada durante toda a minha infância e adolescência. E essa busca ia durar mais de 25 anos, até que mamãe finalmente decidisse contar tudo numa cama de hospital, achando que ia morrer. A vida seguiu seu curso pelos próximos anos, com eu carregando aquele peso no peito e aquele caderninho escondido embaixo do colchão. Em 1972, quando eu completei 18 anos, conheci o Joaquim, um rapaz trabalhador que estava construindo uma casa nova 2 ruas acima da nossa. Ele era pedreiro como papai, mas mais novo, cheio de sonhos e planos para o futuro. Joaquim era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele me olhava nos olhos quando conversava comigo, me tratava com respeito, parecia realmente interessado no que eu tinha para dizer. Depois de uma vida inteira sendo tratada como um estorvo, como um erro, encontrar alguém que me via como uma pessoa de valor foi como encontrar água no deserto. Namoramos escondido por quase 1 ano, porque eu sabia que mamãe não ia gostar da ideia de me ver feliz com alguém. E eu estava certa. Quando ela descobriu nosso namoro, fez questão de falar mal do Joaquim para todo mundo que quisesse ouvir. Aquele rapaz não presta, ela dizia para os vizinhos. Está interessado na Sílvia porque pensa que ela é fácil, que não tem família que olhe por ela. Mas comigo não, que eu conheço muito bem o tipo dele. Joaquim, que era um homem honesto e trabalhador, ficou magoado com essas fofocas, mas continuou firme no nosso relacionamento. Não liga pro que sua mãe fala, Sílvia, ele me dizia. Eu sei que tipo de pessoa você é, e é isso que importa. Em 1973, quando eu estava com 19 anos, Joaquim me pediu em casamento. Foi numa tarde de domingo, debaixo da mangueira do quintal da casa onde ele trabalhava. Ele não tinha dinheiro para comprar uma aliança bonita, mas pegou na minha mão e disse as palavras mais bonitas que eu já tinha ouvido na vida. Sílvia, eu quero passar o resto da minha vida do seu lado. Quero construir uma família com você, ter filhos que a gente vai amar e cuidar direito. Quero que você seja minha esposa. Eu chorei tanto naquele dia que molhei a camisa dele inteira. Eram lágrimas de alegria misturadas com alívio. Finalmente alguém me queria, alguém me achava digna de amor, alguém acreditava que eu podia ser uma boa esposa e uma boa mãe. Mas quando chegamos em casa para contar a novidade, a reação foi exatamente o que eu esperava. Mamãe ficou furiosa, disse que eu era nova demais para casar, que não conhecia a vida, que o Joaquim estava se aproveitando de mim. Papai, como sempre, ficou quieto, sem tomar partido de ninguém. Você não vai casar com esse rapaz, Sílvia, mamãe disse, com aquela voz dura de quem não aceita contradição. Você ainda é menor de idade, precisa da minha autorização, e eu não vou dar. Foi aí que aconteceu uma coisa que mudou tudo entre nós. Pela primeira vez na vida, eu resolvi enfrentar mamãe de frente, sem baixar a cabeça, sem aceitar passivamente o que ela estava falando. Por que não, mamãe? Perguntei, olhando bem nos olhos dela. Por que a senhora não quer que eu seja feliz? O Joaquim é um bom rapaz, trabalhador, honesto. O que é que a senhora tem contra ele? Mamãe ficou surpresa com minha reação, porque eu nunca tinha questionado suas decisões daquela forma. Por um momento, ela ficou sem saber o que responder. Depois, como sempre fazia quando se sentia encurralada, partiu pro ataque. Você não sabe o que é bom para você, Sílvia, ela disse. Você sempre foi cabeça dura, sempre quis fazer as coisas do seu jeito. Mas dessa vez não vai ser assim. Enquanto você morar debaixo do meu teto, vai obedecer às minhas regras. Foi nesse momento que eu tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Olhei para a mamãe, respirei fundo e falei as palavras que eu estava guardando no peito há anos. Então eu não vou mais morar debaixo do seu teto. Eu vou casar com o Joaquim, com ou sem sua autorização. E se a senhora não deixar, eu fujo com ele. O silêncio que se fez na nossa cozinha foi tão pesado que dava para cortar com faca. Meus irmãos, que estavam por perto, pararam tudo o que estavam fazendo e ficaram olhando a cena. Papai levantou da cadeira e veio para perto de nós, percebendo que a situação estava ficando séria. Mamãe me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Os olhos dela brilharam de um jeito que me deu medo, e por um momento eu pensei que ela ia me bater. Mas em vez disso, ela disse uma coisa que me fez entender que eu tinha tocado num ponto muito sensível. Você quer mesmo casar?
Quer mesmo sair de casa? Então casa. Mas não venha chorar aqui depois quando descobrir que o mundo lá fora não é do jeito que você pensa. E principalmente, não venha me perguntar sobre coisas que você não tem direito de saber. Aquela última frase me gelou o sangue. Coisas que eu não tenho direito de saber. O que ela quis dizer com isso? Que coisas eram essas? E por que eu não tinha direito de saber sobre coisas que diziam respeito à minha própria vida? Casei com Joaquim em abril de 1973, numa cerimônia simples no cartório, com apenas 2 testemunhas. Mamãe não foi ao casamento, disse que estava ocupada demais para perder tempo com bobagens. Papai apareceu no último minuto, me deu um abraço apertado e sussurrou no meu ouvido: "Seja feliz, minha filha, você merece." Foram as palavras mais carinhosas que papai já tinha dirigido a mim, e eu guardei elas no coração como um tesouro. Pelo menos uma pessoa da minha família parecia se importar com a minha felicidade. Joaquim e eu fomos morar numa casinha pequena que ele estava construindo com as próprias mãos. Era simples, mas era nossa. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lar onde me sentia querida, onde podia ser eu mesma sem medo de julgamento ou rejeição. Os primeiros anos de casamento foram os mais felizes da minha vida. Joaquim era um marido carinhoso e companheiro, que me ajudava nas tarefas de casa e nunca levantou a voz para mim. Em 1974, nasceu nossa primeira filha, a Rosângela. Em 1976, veio o Roberto, depois a Cláudia, o João Paulo e, por último, a Fernanda. Eu me realizei como mãe de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Com meus filhos, eu era tudo que mamãe nunca foi comigo: carinhosa, atenciosa, paciente, amorosa. Eu fazia questão de dar para eles todo o amor que eu não recebi, toda a segurança que me foi negada, todo o carinho que eu sempre sonhei ter. Mas mesmo sendo feliz na minha nova vida, eu nunca consegui esquecer completamente das perguntas que me atormentaram durante toda a minha adolescência. Quem era meu pai verdadeiro? Por que mamãe me odiava tanto? Que segredo era esse que ela guardava tão zelosamente? Durante os anos que se seguiram, eu mantive um relacionamento cordial, mas distante com minha família de origem. Visitava papai e mamãe de vez em quando, principalmente nos aniversários e no Natal, mas sempre com cuidado, sempre na defensiva. Mamãe continuava me tratando com frieza, como se eu fosse uma estranha que tinha aparecido na vida dela por acaso. Foi em 1995 que aconteceu uma coisa que mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Joaquim chegou em casa um dia contando que tinha ouvido uma notícia no rádio. O Dr. Roberto, aquele homem da casa onde mamãe trabalhava, tinha morrido de infarto. Quando ouvi aquela notícia, senti uma pontada estranha no peito. Não era tristeza exatamente. Eu mal conhecia o homem. Era uma sensação de oportunidade perdida, de perguntas que jamais seriam respondidas. Se ele era mesmo meu pai biológico, como eu sempre suspeitei, agora eu nunca saberia a verdade da boca dele. Naquela noite, deitada na cama ao lado do Joaquim, fiquei pensando em tudo que tinha acontecido na minha vida. Eu já estava com 41 anos, era mãe de 5 filhos, avó de 2 netos. Tinha construído uma vida boa, uma família feliz, um casamento sólido, mas ainda tinha um buraco no meu coração, um vazio que só podia ser preenchido com a verdade sobre minhas origens. Foi então que eu decidi que não podia mais esperar. Mamãe já estava com 60 anos, papai com 62. Eles não iam viver para sempre, e se eu quisesse saber a verdade, precisava agir logo. Não podia correr o risco de perder a oportunidade, como tinha perdido com o Dr. Roberto. Em 1996, tomei coragem e resolvi confrontar mamãe diretamente sobre as suspeitas que eu carregava há tantos anos. Escolhi um dia em que papai não estava em casa, porque intuía que seria mais fácil conversar com ela sozinha. Cheguei na casa onde cresci numa tarde de sábado, levando um bolo que tinha feito especialmente para a ocasião. Queria que a conversa começasse de forma amigável, que mamãe se sentisse à vontade antes de eu fazer as perguntas que precisava fazer. "Oi, mamãe." Cumprimentei, dando um beijinho no rosto dela. "Trouxe um bolo de fubá do jeito que a senhora gosta. Podemos tomar um café junto?" Mamãe aceitou o convite e ficamos sentadas na mesinha da cozinha, a mesma onde eu tinha ouvido tantas palavras duras durante a infância. Conversamos sobre amenidades por um tempo,
Como estavam meus filhos, como andava o trabalho do Joaquim, se eu estava precisando de alguma coisa. Depois de uma hora de conversa mole, respirei fundo e decidi ir direto ao ponto. Mamãe, eu preciso perguntar uma coisa para a senhora. É sobre o tempo que eu nasci, sobre meu pai. Imediatamente vi o rosto dela endurecer. Era a mesma expressão que ela fazia quando eu era criança e tocava em assuntos que ela não queria discutir. O que é que você quer saber sobre seu pai, Silvia? Seu pai é o José. Sempre foi. Não sei que ideia besta é essa que você tem na cabeça. Mamãe, insisti, tentando manter a voz calma. Eu sei que a senhora trabalhava na casa do Dr. Roberto quando eu nasci. Eu sei que ele morreu no ano passado. E eu sei que eu sou muito diferente dos meus irmãos. Será que... Não! Ela me interrompeu, batendo a mão na mesa com força. Não vou ouvir essa maldade da sua boca, Silvia. Você está inventando uma coisa horrorosa, uma coisa que pode destruir uma família inteira. Que coisa, mamãe? Eu só estou perguntando se... Você está insinuando que eu traí seu pai? Está dizendo que eu sou uma mulher sem vergonha, que eu me deitei com outro homem. Como você tem coragem de falar uma coisa dessas da sua própria mãe? A reação dela foi tão violenta, tão desproporcional à minha pergunta, que eu tive certeza de que estava no caminho certo. Uma pessoa inocente teria simplesmente negado, teria explicado por que eu estava enganada. Mas aquela fúria toda, aquela indignação exagerada, só podia significar uma coisa. Eu tinha tocado na verdade. Mamãe, falei, tentando acalmá-la. Eu não estou julgando a senhora. Eu só quero entender por que sempre fui tratada diferente dos outros. Por que a senhora nunca conseguiu me amar do mesmo jeito que ama meus irmãos? Eu amo todos os meus filhos igual, ela gritou com os olhos brilhando de raiva. Você que sempre foi problemática, sempre foi difícil, sempre quis mais atenção que os outros. O problema não é comigo, Silvia. O problema é com você. Foi nesse momento que eu percebi que nunca ia conseguir a verdade dessa forma. Mamãe estava preparada demais. Tinha se convencido tanto da própria versão dos fatos que talvez ela mesma acreditasse nela. Ou então, o segredo era tão doloroso que ela preferia morrer a revelá-lo. Levantei da mesa, peguei minha bolsa e olhei para ela uma última vez. Tudo bem, mamãe. A senhora não quer falar, eu respeito. Mas eu vou continuar sendo sua filha, vou continuar visitando, vou continuar trazendo meus filhos para conhecer a avó deles. Porque independente de quem seja meu pai biológico, a senhora me criou, e isso conta para alguma coisa. Saí daquela casa com o coração apertado, mas também com uma sensação estranha de alívio. Eu tinha feito a pergunta que precisava fazer. Tinha colocado a questão na mesa, mesmo que não tivesse conseguido uma resposta satisfatória. E, principalmente, tinha deixado claro que eu sabia que havia um segredo, e que não ia desistir de descobrir qual era. O que eu não imaginava é que ainda ia demorar 3 anos para a mamãe finalmente decidir contar a verdade. E quando ela contasse, seria de um jeito e numa situação que eu jamais poderia ter previsto. Depois daquele confronto frustrado em 1996, nossa relação ficou ainda mais tensa. Mamãe passou a me tratar como se eu fosse uma inimiga, alguém que estava tentando destruir a paz da família com invenções maldosas. Quando eu chegava para visitar, ela mal falava comigo, respondia tudo no seco e fazia questão de demonstrar que eu não era bem-vinda ali. Meus irmãos também mudaram comigo depois desse episódio. Parece que mamãe contou para eles sobre nossa conversa, mas claro que contou do jeito dela, me pintando como uma filha ingrata que estava inventando mentiras sobre a própria mãe. A Conceição, que sempre foi a mais chegada em mamãe, passou a me olhar com desprezo. O João e o Pedro ficaram distantes, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. A Maria e o Antônio tentavam manter uma relação cordial comigo, mas dava para perceber que eles também estavam desconfiados. O que mais me doía é que eles todos acreditaram na versão da mamãe sem nem me dar a chance de explicar meu lado da história. Era como se, depois de toda uma vida sendo tratada como a ovelha negra da família, eles já esperassem que eu fizesse alguma coisa ruim, alguma coisa que comprovasse que eu era mesmo problemática. Uma vez, numa festa de aniversário do papai, ouvi a Conceição falando com a Maria na cozinha. Eu sempre soube que a Silvia ia dar problema um dia. Ela sempre foi diferente, sempre teve essas manias estranhas. Agora está inventando que mamãe traiu papai.
Que vergonha! E a Maria respondeu: Pois é, irmã. Mamãe sofreu tanto para criar essa menina e agora é assim que ela paga, inventando maldade sobre a própria família. Ouvi aquela conversa escondida atrás da porta e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não era só mamãe que me rejeitava, era a família inteira. Todos eles tinham escolhido acreditar na versão dela. Todos eles tinham decidido que eu era a vilã da história. Naquela noite, voltei para casa chorando tanto que o Joaquim ficou desesperado, sem saber o que fazer para me consolar. Deixa pra lá, Sílvia, ele dizia, me abraçando apertado. Você tem sua própria família agora. Nossos filhos te amam. Eu te amo. É isso que importa. Joaquim estava certo, claro. Eu tinha construído uma vida boa. Tinha uma família que me amava de verdade. Mas ainda doía saber que eu nunca ia ter o amor da família onde nasci. Que eu nunca ia ser aceita por aquelas pessoas que deveriam ter me protegido e cuidado de mim. Os anos que se seguiram foram de um distanciamento cada vez maior. Eu continuava visitando papai e mamãe, principalmente por causa do papai, que não tinha culpa de nada e sempre foi carinhoso comigo do jeito dele. Mas as visitas eram tensas, cheias de silêncios constrangedores e conversas superficiais. Papai estava envelhecendo, ficando mais doente, e eu percebia que ele sofria com aquela situação toda. Às vezes eu pegava ele me olhando com uma expressão de tristeza, como se ele quisesse falar alguma coisa, mas não soubesse como. Uma vez ele chegou perto de mim e disse: Sílvia, não fica com raiva da sua mãe. Ela passou por coisas difíceis na vida. Coisas que você não sabe. Que coisas, papai? Perguntei, esperançosa de que ele finalmente fosse me contar a verdade. Mas ele só balançou a cabeça e disse: Não é assunto meu para falar, minha filha. Um dia você vai entender. Em 1998, papai morreu de um infarte súbito. Foi uma perda terrível para toda a família, mas principalmente para mim, porque ele era a única pessoa naquela casa que ainda me tratava com carinho. No velório e no enterro, a família toda se uniu na dor, mas eu me sentia como uma estranha no meio deles. Mamãe estava devastada com a morte do marido, e por um momento eu pensei que aquilo pudesse nos aproximar, que a dor compartilhada pudesse derreter um pouco da frieza que existia entre nós. Mas não foi isso que aconteceu. Se alguma coisa, ela ficou ainda mais fechada, ainda mais amargurada. Depois do funeral, quando estávamos organizando as coisas de papai, encontrei uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa dele, cheia de papéis velhos e fotografias. No meio daqueles documentos, achei uma coisa que me chamou a atenção. Era um envelope amarelado, com o nome da nossa família escrito numa letra que eu não conhecia. Quando abri o envelope, encontrei uma quantia em dinheiro. Notas antigas, algumas já meio desbotadas. Não era muito dinheiro, mas era mais do que nossa família pobre costumava ter guardado. E junto com o dinheiro tinha um bilhete pequeno, escrito à mão, para ajudar com as despesas da menina. Meu coração disparou quando li aquelas palavras. A menina. Não as crianças ou os filhos. A menina. E aquela letra não era de ninguém da família. Era uma letra educada, de pessoa que tinha estudo. Mostrei o bilhete para a mamãe, que ficou branca como um lençol quando viu o que eu tinha encontrado. Por um momento, pensei que ela finalmente ia me contar a verdade. Mas em vez disso, ela arrancou o papel da minha mão e disse: Isso não é nada. Era dinheiro que seu pai guardava do trabalho. Mas mamãe, está escrito aqui para ajudar com as despesas da menina. Que menina? E por que essa letra estranha? Você está vendo coisa onde não tem, Sílvia. Sempre foi assim, sempre ficou inventando mistério onde não existe. Esse papel não significa nada, mas eu sabia que significava sim. Era mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma prova de que havia algo sendo escondido de mim. E o jeito que mamãe reagiu, o nervosismo, a pressa em tirar o papel da minha mão, só confirmava minhas suspeitas. Foi nessa época que eu comecei a me preparar de uma forma diferente. Se mamãe não ia me contar a verdade por bem, talvez ela contasse por mal. Talvez numa situação de vulnerabilidade, numa hora de fraqueza, ela finalmente soltasse o que estava guardando há tantos anos. Comecei a visitá-la mais frequentemente, sempre atenta a qualquer sinal de que ela pudesse estar disposta a conversar.
Prestava atenção quando ela falava sobre o passado, quando comentava sobre os tempos em que trabalhava na casa da dona Helena, quando mencionava pessoas que eu não conhecia. Era como se eu fosse uma detetive, investigando o próprio passado, juntando pistas, organizando informações, esperando o momento certo para fazer as perguntas certas. Eu sabia que uma hora ou outra a verdade ia aparecer. As mentiras não conseguem se sustentar para sempre. Foi em dezembro de 1998, quase no final do ano, que mamãe começou a passar mal. Primeiro foram umas tonturas, depois falta de ar, depois uma fraqueza que não passava com repouso. Levamos ela no médico, que disse que era problema no coração, que ela precisava se cuidar melhor, tomar remédio direitinho. Mas em janeiro de 1999, ela teve uma crise forte e precisou ser internada às pressas. Os médicos disseram que era pneumonia grave, que podia ser perigoso por causa da idade e do coração fraco. Durante alguns dias, ficamos todos muito preocupados, achando que ela podia não resistir. Eu passava as tardes no hospital, fazendo companhia para ela, mesmo com toda a frieza que sempre existiu entre nós. Afinal de contas, ela era minha mãe. Tinha me criado, tinha me dado comida e casa durante todos aqueles anos. Independente dos problemas que tínhamos, eu não podia abandoná-la numa hora como aquela. Numa dessas tardes, quando ela estava meio sonolenta por causa dos remédios, ouvi ela murmurando algumas palavras que me chamaram a atenção. Ela estava falando baixinho, como se estivesse conversando com alguém que não estava ali. Roberto não podia ter feito aquilo. Era só uma menina. Não sabia de nada. Meu coração começou a bater mais forte. Roberto? Ela estava falando do Dr. Roberto? E o que era que ele não podia ter feito? Que menina era essa que não sabia de nada? Me aproximei da cama dela e falei baixinho. Mamãe, a senhora está bem? Com quem está falando? Ela abriu os olhos devagar, ainda meio confusa pelos remédios. Por um momento, me olhou como se não me reconhecesse. Depois, como se estivesse voltando para a realidade, disse: Silvia, você está aqui? Estou sim, mamãe. A senhora estava falando alguma coisa sobre o Roberto. Que Roberto era esse? Imediatamente vi o rosto dela ficar tenso, mesmo debilitada como estava. Era incrível como ela conseguia manter o controle mesmo numa situação como aquela. Não estava falando de Roberto nenhum, ela disse, virando o rosto para a parede. Você deve ter ouvido errado. Mas eu sabia que não tinha ouvido errado. E mais importante ainda, eu sabia que ela estava ficando mais fraca, mais vulnerável. Se algum dia ela fosse contar a verdade, seria numa situação como aquela, quando não tivesse mais forças para manter todas as defesas. Se você chegou até aqui, é porque entende o valor dessas memórias. Se inscreva para guardar tudo isso junto comigo, porque histórias como essa precisam ser contadas e lembradas. Foi então que eu decidi que ia ficar de vigília ao lado dela, dia e noite se fosse preciso. Não ia perder a oportunidade de finalmente descobrir a verdade que me foi negada durante tantos anos. Se mamãe tinha alguma coisa para falar, se tinha algum peso na consciência que precisava tirar, eu ia estar ali para ouvir. Pedi para o Joaquim cuidar das crianças em casa e me revezar comigo no hospital. Expliquei para ele que sentia que aquele podia ser meu último chance de descobrir sobre minha origem, sobre quem eu realmente era. Ele, que sempre me apoiou em tudo, entendeu a importância daquele momento para mim. Vai lá, Silvia, ele disse me abraçando. Descobre essa verdade de uma vez por todas. Você merece saber quem você é. Durante os dias seguintes, mamãe foi melhorando aos poucos. A pneumonia cedeu, a respiração ficou mais fácil, mas ela ainda estava fraca e precisava ficar internada. Foi numa dessas noites, quando ela teve uma febre alta e começou a delirar, que finalmente ouvi o que eu estava esperando há tanto tempo. Era quase 2 da madrugada quando ela começou a falar sozinha, como se estivesse revivendo alguma cena do passado. Não, Dr. Roberto, por favor. Eu preciso deste trabalho. Minha família precisa. Não faça isso comigo. Dessa vez, eu não deixei passar. Me aproximei bem perto da cama dela, segurei sua mão e falei baixinho. Mamãe, o que foi que o Dr. Roberto fez? O que aconteceu naquela casa? Ela me olhou com os olhos brilhando de febre. E por um momento, pareceu que ia falar. Mas então, balançou a cabeça e voltou a se fechar.
Não, não posso falar. Prometi que nunca ia falar. Prometeu para quem, mamãe? Pro doutor Roberto? Ele já morreu há 4 anos. A promessa não vale mais. Mas ela só chorou baixinho e pediu para eu chamar a enfermeira, dizendo que estava com dor. Era frustrante estar tão perto da verdade e não conseguir alcançá-la. Mas eu sabia que estava no caminho certo. As palavras que ela falava no delírio eram claras demais para serem ignoradas. Alguma coisa tinha acontecido entre ela e o Dr. Roberto, alguma coisa que envolvia coerção, medo e um segredo que ela prometeu guardar. Continuei minha vigília, esperando o momento certo. E esse momento chegou 3 dias depois, numa manhã de sol, quando mamãe acordou mais lúcida do que tinha estado desde que foi internada. Ela me olhou com uma expressão diferente, como se tivesse tomado alguma decisão importante durante a noite. Silvia, ela disse, com a voz fraca, mas firme. Preciso conversar com você sobre coisas que aconteceram há muito tempo. Meu coração disparou. Finalmente. Depois de 45 anos de espera, eu ia saber a verdade. Quando mamãe disse que precisava conversar comigo sobre coisas que aconteceram há muito tempo, eu senti como se o mundo inteiro tivesse parado. Depois de 45 anos esperando por esse momento, finalmente chegara a hora de saber a verdade. Puxei a cadeira bem perto da cama dela e segurei sua mão. Estava tremendo por dentro, mas tentei manter a voz calma. Pode falar, mamãe. Eu estou aqui para ouvir. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o teto do hospital, como se estivesse juntando coragem para começar. Quando finalmente falou, a voz dela saiu baixinha, cheia de uma dor antiga que eu nunca tinha ouvido antes. Silvia, eu achei que ia morrer sem nunca contar isso para ninguém. Carreguei esse peso por 46 anos, fingindo que não existia, tentando esquecer. Mas não dá para esquecer uma coisa dessas. E você? Você sempre soube que tinha alguma coisa errada, não foi? Sempre soube, mamãe. Desde pequena eu sentia que era diferente dos meus irmãos, que havia algum segredo sobre mim. Ela assentiu devagar e continuou. Quando eu comecei a trabalhar na casa da Dona Helena, em 1948, eu tinha apenas 13 anos. Era uma menina, Silvia, uma criança que não sabia nada da vida, que só queria ajudar a família a sobreviver. Meu coração começou a bater mais forte. Eu sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo o que eu pensava sobre minha história. O Dr. Roberto sempre foi um homem respeitado na sociedade, casado, pai de família. Mas dentro de casa, ele era diferente. Principalmente quando a Dona Helena viajava para visitar os parentes no interior. A voz dela tremeu. E eu pude ver lágrimas se formando nos seus olhos. No começo, ele só ficava me olhando de um jeito estranho. Depois começou a fazer comentários sobre como eu estava crescendo, sobre como eu estava ficando mocinha. Eu não entendia o que aquilo significava, era só uma criança. Mamãe, eu sussurrei, começando a entender aonde a história estava indo. Em dezembro de 1953, quando eu estava com 18 anos, aconteceu uma coisa terrível. Dona Helena tinha viajado para passar o Natal na família dela, e eu estava na casa sozinha com o Dr. Roberto, limpando e organizando tudo para quando ela voltasse. Ela parou de falar e chorou baixinho por alguns minutos. Eu continuei segurando a mão dela, tentando dar força para que ela continuasse. Ele me chamou no quarto dele, disse que queria conversar comigo sobre meu trabalho. Quando eu entrei, ele trancou a porta. E então... Não precisa contar os detalhes, mamãe, eu disse, vendo como estava sendo difícil para ela reviver aquilo. Ele me forçou, Silvia. Me ameaçou dizendo que se eu contasse para alguém, ele ia me demitir e ainda ia espalhar que eu tinha seduzido ele. Naquela época, quem ia acreditar numa empregada doméstica contra um doutor respeitado? E eu precisava tanto daquele trabalho. Minha família dependia do dinheiro que eu ganhava lá. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia aquela confissão dolorosa. Finalmente eu estava entendendo tudo. A frieza de mamãe comigo, os olhares estranhos do Dr. Roberto, os envelopes com dinheiro, todo o mistério que cercou minha infância. Depois daquele dia, ele me procurou mais algumas vezes. Eu tentava evitar, mas ele sempre arrumava um jeito. E em fevereiro de 1954, eu descobri que estava esperando um bebê. Eu disse,
num sussurro. Você, ela confirmou. Eu estava desesperada, Silvia. Não sabia o que fazer. Seu pai José e eu estávamos namorando há pouco tempo. E eu sabia que se ele descobrisse a verdade, jamais ia querer casar comigo. Naquela época, uma mulher solteira e grávida era uma vergonha para a família inteira. Ela respirou fundo antes de continuar. Então eu fiz a única coisa que consegui pensar. Contei para o José que estava grávida, mas disse que o bebê era dele. Convenci ele que tínhamos pecado numa noite que ele estava meio bêbado e não lembrava direito. Ele acreditou e casamos rapidinho, antes de você nascer. E o doutor Roberto, ele sabia? Sabia sim. Quando eu comecei a aparecer grávida no trabalho, ele me levou num canto e perguntou se era dele. Eu confirmei, e ele ficou desesperado. Tinha medo que a esposa descobrisse, que o escândalo destruísse a família dele. Foi por isso que ele dava dinheiro para a senhora? Exato. Ele disse que ia me ajudar financeiramente, mas em troca eu tinha que prometer que nunca ia contar para ninguém quem era o pai verdadeiro. E mais importante ainda, ele exigiu que eu nunca demonstrasse carinho por você, para não levantar suspeitas do José. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Como assim, mamãe? Ele disse que se eu tratasse você igual aos outros filhos, o José podia perceber que havia algo diferente. Que era melhor eu ser fria com você, para que ninguém suspeitasse que você era especial para mim de alguma forma. Mas a senhora acabou acreditando nisso, eu disse, tentando entender. Acabou realmente me rejeitando. Mamãe chorou mais forte antes de responder. Sim, Silvia. Eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz com você. No começo, eu só estava fingindo frieza para manter o segredo. Mas com o passar dos anos, você cresceu parecida com ele, com os traços dele, com os gestos dele. E toda vez que eu olhava para você, eu lembrava daquela coisa horrível que ele fez comigo. A senhora descontou em mim a raiva que sentia dele. Descontei, sim, e foi a maior injustiça que eu cometi na vida. Você era inocente, Silvia. Era só uma criança que precisava do amor da mãe. Mas eu não conseguia separar você da lembrança do que ele fez. E quanto mais você crescia, mais difícil ficava. Ficamos em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso daquela revelação. Depois eu perguntei, e meus irmãos? Eles sabem? Não sabem de nada. E eu não quero que saibam, pelo menos não agora. Eles sempre acreditaram que o José era seu pai, e talvez seja melhor deixar assim. E papai? Ele desconfiava de alguma coisa? Seu pai era um homem bom, Silvia. Inteligente também. Com o tempo, acho que ele percebeu que você era diferente dos outros filhos, mas nunca me perguntou diretamente. Era como se ele preferisse não saber a verdade. Depois daquela conversa no hospital, muita coisa mudou entre mim e mamãe. Não foi instantâneo. Não dá para apagar 45 anos de mágoa de um dia para o outro. Mas aos poucos, fomos construindo um relacionamento novo, baseado na verdade em vez de mentiras. Mamãe se recuperou da pneumonia e voltou para casa, mas estava mais frágil, mais dependente. Eu comecei a visitá-la mais frequentemente, levando meus filhos para conhecer melhor a avó. Era estranho, mas também libertador, poder finalmente ser eu mesma na presença dela, sem carregar o peso de perguntas sem respostas. Um dia, levei minha neta mais velha, a Carolina, filha da minha Rosângela, para passar a tarde com a bisavó. Carolina tinha 15 anos na época, uma menina esperta e observadora, muito parecida comigo quando eu tinha a idade dela. Enquanto mamãe descansava na sala, Carolina veio conversar comigo na cozinha. Vó Silvia, ela disse, posso perguntar uma coisa? Pode, minha filha. Por que a bisavó sempre foi meio estranha com a senhora? A mamãe já comentou que vocês não eram muito próximas. Olhei para aquela menina, tão nova, tão cheia de vida, e pensei em como a verdade às vezes é pesada demais para ser compartilhada. Mas também pensei em como os segredos podem fazer mal quando são guardados por muito tempo. Carolina, eu disse, sentando do lado dela, às vezes as famílias passam por situações difíceis e essas situações deixam marcas. Sua bisavó e eu tivemos nossos problemas, mas estamos aprendendo a nos entender melhor agora. Mas teve alguma coisa específica que aconteceu? Respirei fundo. Aquela menina era neta do meu coração, filha da filha que eu criei com tanto amor. Ela merecia saber pelo menos uma parte da verdade. Sua bisavó passou por uma situação muito difícil quando era jovem.
Uma situação que afetou toda a família, principalmente a mim. Mas agora que ela me contou o que aconteceu, conseguimos nos perdoar e seguir em frente. Carolina assentiu, parecendo entender que havia muito mais na história do que eu estava contando. E a senhora conseguiu perdoar mesmo? Consegui sim, porque aprendi que guardar mágoa no coração só faz mal pra gente mesmo. Sua bisavó foi vítima de uma situação que ela não conseguiu controlar e eu acabei pagando o preço por isso. Mas agora entendo que ela também sofreu muito. A senhora é muito forte, vó Silvia. Não sou forte não, minha filha. Só aprendi que a vida é curta demais para desperdiçar com raiva e ressentimento. É melhor perdoar e aproveitar o tempo que temos juntas. Naquela tarde, enquanto conversava com minha neta, entendi que havia quebrado um ciclo. A dor que mamãe carregou por tantos anos, a rejeição que eu sofri durante a infância, a mágoa que guardei no coração, tudo isso parava comigo. Minha filha Rosângela cresceu amada. Minha neta Carolina estava crescendo amada. E isso era o que importava. Mamãe viveu mais 14 anos depois daquela conversa no hospital. Foram anos difíceis, com a saúde dela se deteriorando aos poucos. Mas também foram anos de reconciliação e paz. Não conseguimos recuperar todo o tempo perdido, mas pelo menos pudemos viver os últimos anos sem mentiras entre nós. Ela morreu em 2013, aos 78 anos, dormindo tranquilamente numa tarde de domingo. Eu estava lá, segurando a mão dela, quando ela deu o último suspiro. E posso dizer que ela morreu em paz, com a consciência limpa, sabendo que finalmente tinha contado a verdade que guardou por tanto tempo. No velório, meus irmãos ainda não sabiam de nada sobre nossa conversa no hospital. Para eles, mamãe tinha sido sempre a mesma pessoa. Uma mulher trabalhadora, dedicada à família, que criou 6 filhos com muito sacrifício. E essa versão também era verdadeira de certa forma. Mas eu sabia da história completa. Sabia do sofrimento que ela carregou em silêncio, da violência que sofreu, do medo que sentiu, das escolhas impossíveis que teve que fazer. E com esse conhecimento, consegui perdoá-la completamente. Hoje, aos 71 anos, quando olho para trás e penso em toda essa história, sinto uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelo tempo perdido, pelas palavras duras que ouvi, pelo amor que me foi negado durante tantos anos. Mas também gratidão por ter descoberto a verdade, por ter entendido que eu não era realmente um erro na vida de ninguém. Eu era apenas uma criança inocente que pagou o preço por um crime que não cometi, que carreguei a culpa por uma violência da qual eu também fui vítima. Mamãe não me odiava. Ela odiava a lembrança de quem a machucou. Ela não me rejeitava por eu ser ruim. Ela me rejeitava porque eu representava a dor mais profunda da vida dela. Entender isso me libertou de uma culpa que carreguei por quase meio século. Não sou um erro. Não sou uma pessoa sem valor. Não sou alguém destinada a não ser amada. Sou uma mulher que construiu uma vida boa apesar de ter começado com uma ferida profunda no coração. Tenho 5 filhos maravilhosos, que cresceram sabendo que eram amados incondicionalmente. Tenho 11 netos que brincam no meu colo e me chamam de vó com carinho. Tenho 53 anos de um casamento feliz com um homem que me ama exatamente como eu sou. Construí tudo isso em cima da dor. Transformei o sofrimento em amor. Quebrei o ciclo de rejeição que podia ter se perpetuado pelas gerações. E isso, sim, é uma vitória. Às vezes ainda sinto saudades de mamãe, principalmente da mamãe que ela poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Mas aprendi que não adianta chorar pelo que não foi. É melhor celebrar o que conseguimos construir, apesar de tudo. A menina de 10 anos que ouviu "Você foi o pior erro da minha vida", cresceu e se tornou uma mulher que sabe o próprio valor. A adolescente que duvidava da própria sanidade se tornou uma adulta segura de si. A jovem que saiu de casa fugindo da rejeição se tornou uma mãe e avó que transborda amor. E se eu pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa para aquela criança sofrida que eu fui, diria: aguenta firme, minha filha. Um dia você vai entender que o problema nunca foi com você. Um dia você vai construir uma família linda, vai ser amada de verdade, vai descobrir que vale muito mais do que imagina.
Um dia você vai perdoar, vai encontrar paz e vai perceber que todas as lágrimas que chorou regaram o jardim da mulher forte que você se tornou. Porque é isso que somos, nós que sobrevivemos à rejeição familiar, que transformamos a dor em amor. Somos jardins que cresceram em terreno árido, flores que brotaram mesmo sem cuidado, árvores que deram frutos doces mesmo sendo plantadas em solo amargo. Hoje, quando olho para os meus netos brincando no quintal da minha casa, quando ouço as risadas deles ecoando pelas paredes, quando sinto o cheiro da comida que faço com carinho na minha cozinha, sei que valeu a pena ter aguentado tudo o que aguentei, porque se eu não tivesse passado por aquela dor, talvez não soubesse dar tanto valor ao amor. Se eu não tivesse sentido rejeição, talvez não fizesse tanta questão de acolher. Se eu não tivesse crescido sem carinho, talvez não fosse tão carinhosa com minha própria família. Mamãe me ensinou, mesmo sem querer, o tipo de mãe que eu não queria ser. E essa foi, no final das contas, uma das lições mais valiosas que recebi na vida. Aprendi que nem todo segredo é maldade. Às vezes, é sobrevivência. Aprendi que nem toda rejeição é sobre nós. Às vezes, é sobre a dor de quem rejeita. Aprendi que o amor pode crescer mesmo em solo pedregoso e que o perdão tem um poder de cura que vai além do que imaginamos. Passei 45 anos achando que era um erro, mas descobri que era apenas uma criança inocente que pagou pelo crime de outro. Hoje, aos 71 anos, sei que valho muito, que quebrei um ciclo de dor com amor e que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, se tornou uma fonte de força e sabedoria. E essa é a verdade que eu queria compartilhar com vocês. Por mais escura que seja a noite, por mais fria que seja a rejeição, por mais profunda que seja a ferida, sempre é possível recomeçar, sempre é possível amar, sempre é possível perdoar. Porque no final das contas, somos muito mais fortes do que imaginamos e muito mais amadas do que pensamos.